Quando a gente vai fazer uma cirurgia, isso nos causa sempre uma certa insegurança, uma certa ansiedade, porque durante uma cirurgia pode acontecer muitas coisas. Mas a recuperação pós-cirúrgico é tão importante quanto a própria cirurgia. E a gente gosta sempre de trazer para vocês feras no assunto. E eu sei que essa pessoa que eu estou trazendo hoje tem uma grande experiência, né, Rose? Isso mesmo, Fabiola. Olá a todos. Eu já tenho experiência de pós-operatório há bastante tempo, porque além da fisioterapia, eu também sou técnica em enfermagem. E de ver as cirurgias, né, como técnica, me despertou esse interesse em buscar mais sobre o pós-operatório. Então, eu me especializei, finalizei pós-graduação em dermatofuncional para conhecer um pouco mais sobre a pele, sobre essas fases de cicatrização que ocorrem após uma cirurgia. E foi, né, através disso que eu fui cada vez mais buscando cursos, né, para conseguir ter uma bagagem, né, isso é muito importante, né, você ter esse conhecimento, essa bagagem, para que quando acontece alguma intercorrência, você não vai se apavorar, né? Então, hoje, o pós-operatório, ele tem diversas ferramentas, né, e o taping é uma delas, para conseguir acelerar esse processo de recuperação. E hoje em dia, nessa correria que a gente vive, nada como ter algo que vai conseguir acelerar esse processo. É verdade. Ô Rose, e por que é tão importante o pós-cirúrgico? Esse é um fator bem importante da gente comentar, porque às vezes o paciente pensa muito na cirurgia, vou escolher um bom profissional, pega todos os critérios, vê aquela amiga, né, que já fez uma cirurgia, busca todas, né, essas informações e define o cirurgião plástico. Mas o pós-operatório é muito importante também. Não adianta você investir em um excelente cirurgião e pensar que apenas o cirurgião, né, vai ser o responsável por tudo, né? E a reação que o organismo vai ter após a cirurgia é muito individualizada, né? Por isso que a gente tem que pensar sempre de uma forma individualizada na pessoa, né? Isso. E assim, as coisas, digamos assim, piores, né? O que é mais difícil de você estar lidando é quando ocorre uma infecção, ou mesmo uma necrose tecidual, né? Quando você acaba tendo uma perda de circulação, né, em uma determinada região, e aí você acaba tendo uma perda tecidual. E por isso é importante você estar com bons profissionais, porque existem os sinais de alerta, né? Ah, começou a ficar vermelha a região, tá sentindo dor, ou mesmo começou a mudar muito a coloração, começa a ter um aumento de secreção. Então você tem que estar alinhado tanto com o profissional que vai estar fazendo pós-operatório, como também com o cirurgião. E qualquer item que você perceba assim, nossa, isso está estranho, tem que sempre recorrer ao cirurgião e ver, poxa, será que é o momento de entrar com antibiótico? Será que é o momento de entrar com alguma outra terapia? Né, para preservar o máximo desse resultado cirúrgico. E além do taping, eu gosto muito de utilizar o laser. O laser é uma luz vermelha, né? E essa luz a gente pode usar tanto da forma infra quanto vermelha, né? A luz vermelha, ela vai conseguir aumentar a vascularização da região e a gente precisa que a região ali onde foi feita a sutura cirúrgica, essa região esteja com bastante sangue, esteja recebendo nutrientes, né? Esse tecido ele tem que estar nutrido para que corra tudo bem com a cicatrização. Que tipo de cirurgia, por exemplo? Uma mastectomia? Isso. Às vezes a gente pensa, eu vou fazer o pós-operatório porque eu estou fazendo uma cirurgia plástica. Mas, independente da cirurgia que você realize, você pode e deve fazer o pós-operatório. Né? O pós-operatório, em geral, ele serve para quê? Reduzir o inchaço, reduzir a dor e acelerar o processo de recuperação. Porque na correria que a gente tem hoje em dia, ninguém tem tempo de ficar, vou esperar um mês só deitado em casa. Não, a gente não tem esse tempo, né? Então a gente precisa recorrer a esses recursos para otimizar ainda mais esse processo de recuperação. E o taping, ele pode ser usado, geralmente eu gosto de utilizar ele o mais precoce possível, ou a gente pode usar ele da forma contensiva, né, que são essas fitinhas inteiras. E o taping, ele tem, né, pode ver que ele é bem fininho, ele tem uma textura e espessura similar da pele, né, e ele tem uma elasticidade aqui. Ou seja, é o profissional que aplica o taping que vai dosar quanto, né, de tensão eu preciso colocar na fita para aquela região.
E também, quando é uma região que a gente tem um risco maior, será que essa região ficou muito tensa? A gente pode estar usando o tape linfático, que tem essas perninhas, porque aí com o tape linfático a gente consegue deixar o tecido mais exposto e a gente consegue visualizar melhor, né? E observar melhor o tecido e qualquer alteração. A coloração está ficando estranha, algo está acontecendo, a gente já consegue estar intervindo bastante, né, mais precoce, né, e intervindo com laser terapia para acelerar essa circulação de sangue nessa região. Por exemplo, uma cirurgia de joelho, uma cirurgia de ombro, né, que também é super comum, né, ou até um pós-parto, né, que as pessoas têm, que isso são cirurgias mais comuns, né? O taping, na verdade, ele surgiu na década de 70 no Japão e o início dele foi em atletas, porque os profissionais perceberam que colocando uma bandagem no atleta, ele conseguia recuperar mais rápido e até mesmo, às vezes ele, né, tem alguma dor, algum desconforto, você consegue manter essa tensão da fita para deixar a articulação um pouco mais estável. Então foi dessa forma que o taping chegou, né? E depois da ortopedia, ele veio para a cirurgia plástica, porque se percebeu o quanto essa fitinha é poderosa. Ela, quando você usa assim em torno de 7 dias, depende da cirurgia, quando você retira, geralmente você não tem mais roxo naquela região, né? Não tem aquele hematoma, né? Aquela equimose. E além disso, o tape não deixa que o corpo inche tanto. E além de não deixar inchar, quando a gente tem uma cirurgia, o corpo sofreu um trauma. E quando o corpo sofre um trauma, ele precisa entender que está tudo bem. E essa também é uma questão da fibrose. As pessoas têm tanto medo da fibrose. Mas a fibrose, ela é tecido de colágeno. Então, às vezes a gente não tem que estar manobrando tanto aquele tecido. Muitas vezes colocar o tape, esperar esses primeiros dias, o corpo ir desinchando, o corpo ver, né, a pele e o tecido ver que está tudo bem, né, que não está ocorrendo uma nova lesão. E após isso a gente pode começar com a drenagem, com os demais itens, né, que compõem o pós-operatório. Uma cirurgia de coluna, por exemplo, também é utilizado? Quais outras cirurgias que dá para utilizar? Assim, as cirurgias, as plásticas, facial, mama, abdômen, todas. Hoje também ocorrem as cirurgias de retirada de tecido, né? Os pacientes que fazem bariátrica, às vezes ficam com aquele excesso de tecido. Então é peito, braço, interno de coxa, é utilizado. E um outro item é o lipedema. Hoje em dia já existe uma cirurgia específica voltada para o lipedema. Então, para todas essas cirurgias, a gente pode estar utilizando. E as gestantes, elas também podem estar utilizando tape, não só no pós-parto. Durante a gestação, a gente consegue estar colocando tanto as faixas de sustentação no abdômen, quanto na lombar, porque por conta dessa alteração do centro de gravidade, começa dor na lombar, dor embaixo do ventre, inchaço nos pés. Isso. A gente consegue entrar com tape nessa fase também, que é uma fase muito gostosa ali para a mamãe, e a gente consegue estar aliviando esses desconfortos, a dor, o inchaço dos pés. Então a gente consegue estar utilizando o tape nas mamães que ainda estão gestando. E no pós-parto, o taping é maravilhoso, porque ele vai estar auxiliando na retração do abdômen. Naquele início, nos primeiros dias, a mamãe acaba ficando muito insegura. Poxa, eu vou pegar meu bebê, eu tô ainda com bastante dor. Então o taping, ele consegue fazer essa retração e vai dar uma sustentação. Você não fica com aquela sensação, nossa, eu tô com a minha barriga toda solta, eu vou me mexer, eu vou me machucar. Não, o taping auxilia fazendo essa sustentação para conseguir, né, melhorar ainda mais essa fase e deixar tudo mais gostoso ali para a mamãe, né, nesse período. Ah, que legal! E o bom é que você sente tanta segurança, né? Você deve ter muita prática, né, a Rose? Faz atendimentos em vários locais, né? Inclusive na própria Unimed, né, Rose? Isso. Depende assim, onde foi a cirurgia. Eu gosto sempre de ir o mais breve possível. Quando é possível ir no hospital, eu já vou no hospital fazer esse primeiro atendimento, para que quanto antes ocorreu a lesão, a cirurgia, antes você coloca o tape e o corpo já começa a entender que está tudo bem. E alguns casos, gestantes, ou até nesse pós-operatório imediato, eu faço atendimento domiciliar também, para levar um maior conforto, né? Porque quem faz abdômen ou as cirurgias mama, abdômen,
é difícil você sair de casa nesses primeiros dias, sim, né? Então sim. eu consigo atender domiciliar levando um conforto maior e uma segurança maior, né? Você ser atendido dentro da sua casa, é mais tranquilo, né? Então tá, agora já sabemos a importância do pós-cirúrgico e porque esses tapings, muitas pessoas veem, né, em vários lugares, mas não sabiam para que era e qual era a sua utilização. Agora você já sabe também que a Rose faz pós-cirúrgico, atendimento domiciliar, além de 2 clínicas que ela também atende. E se você ficou com dúvida, é só ligar para esse número aqui abaixo que você já vai entrar em contato direto com ela para você poder ver o que é melhor no seu caso. Eu conversei com a fisioterapeuta Rose e ela está à sua disposição.